Vou convidar aqui o presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, o deputado Nilson Leitão. Calor literal. Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso, Ricardo Tonsic. Presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso, da Acrimate, Marco Túlio Duarte Soares. O presidente da BIEC, Antônio Jorge Camardelli. Presidente da FAMATO, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso, Normando Corral. Diretor do Departamento de Saúde Animal do MAPA, Guilherme Marques. E o presidente do Sindifrigo, seu Luiz Freitas. Tá ok. Dilmar, por gentileza, Dilmar Dal Bosco. E o Luciano Vacari. Vamos lá, Luciano Vacari. Quase faltou espaço aqui, né? Vamos lá. Bom, mas acho que as explanações foram feitas, todo mundo conhece um pouco do resumo, né, ou na sua totalidade, o que vem acontecendo. Eu, primeiramente, agradeço ao convite especial do Luciano Vacari, Marco Túlio, de participar de uma discussão tão importante. Eu que estou do lado de lá, só acompanhando um pouquinho do que acontece no setor produtivo e também de como essas notícias, de como a outra ponta recebe essas informações. Concordo plenamente com o absurdo que foi aquelas imagens que circularam o mundo aí, o impacto que isso traz, né, não ajuda em nada num momento como esse. E reforço aqui a hora que eu vi o Camargo falando sobre que talvez tenha sido a maior crise de credibilidade, principalmente enfrentada pelo setor. Eu cubro o setor pecuário desde 2005, vivenciei aqueles momentos do caso de febre aftosa em Mato Grosso do Sul, junto com o Pedro Silvestre, que está ali do Canal Rural. E a gente viu um momento muito complicado naquela época, enfim, toda a consequência, tudo que aconteceu, né, para tentar reverter a imagem negativa que naquele momento o país enfrentava e a nossa carne enfrentava. Eu vejo agora um momento em que a gente discute novamente credibilidade, mas por um viés, felizmente, completamente diferente, mas que, descontadas as devidas proporções, a gente vê o peso e o impacto de que arranhar a credibilidade podem causar ao setor no momento em que, como até o Marco Túlio disse, parece que caiu tudo no colo dele nos últimos 6 meses. Né? Então, eu queria abrir esse momento do encontro. A gente queria que quem tiver perguntas a fazer, que levantem a mão, vai anotar no papel e trazer aqui para ampliar essa discussão. Mas começar, então, com o senhor, deputado. As explanações foram feitas, tem muito problema e tem uma necessidade muito grande de união. A gente vê isso, pelo menos, na quantidade de pessoas, de elos, de pontos diferentes dessa mesma cadeia que estão aqui presentes. Acho que o chamado foi respondido imediatamente. Na sua avaliação, quais seriam os primeiros passos para que a gente consiga tirar o quanto antes o setor desse caminho da crise? Bom, primeiro, como todos já foram cumprimentados, vamos direto ao ponto aqui, né? Direto ao tema. Foi elencado inúmeros problemas. Aliás, todo mundo deveria estar aqui nesse lado aqui do auditório, né? Todos aqui são autoridades no tema. Mas eu acredito que os problemas elencados e o que foi levantado, a Frente Parlamentar tem lá uma agenda de praticamente todos os setores do agronegócio, setor pecuário e da agropecuária brasileira e da agricultura brasileira. E esses problemas novos que chegaram no meio do caminho acende uma luz muito forte para demonstrar que o setor da pecuária brasileira, a cadeia da carne brasileira, precisa se remodelar, modernizar, com programas onde, de fato, sejam uniformes. Não adianta apenas ter uma concorrência de estados numa guerra fiscal. Esse é o fato, talvez, um dos mais importantes. É o setor se sentir realmente um só, e essa cadeia se unificar.
como outras fizeram, criando fundos, criando formas e criando condição com pesquisas, com consultorias mais fortes, com debates, para que as soluções, inclusive do legislativo, sejam mais rápidas. Quais as leis que precisamos mudar no Congresso Nacional para dar eficiência ao setor? Quais são as leis que precisam ser modernizadas nas assembleias legislativas? Quais são as leis que precisamos mudar nos nossos municípios para dar celeridade e condição para que esse setor possa caminhar? Eu acho que esse é o primeiro debate onde o próprio setor tem que sentar e realmente fazer com que isso possa ser modernizado com eficiência, trazendo para o Brasil atual. Muitos dos temas nós já estamos discutindo, alguns virão para o segundo semestre, que atinge diretamente o setor, por exemplo, a legislação trabalhista. O que está sendo reformado já vai atingir muito o setor da agropecuária para melhor. O que vem no segundo semestre melhora ainda mais. Melhora ainda mais. Por exemplo, trazendo a transparência da relação da Justiça do Trabalho com o setor, por exemplo, não podendo mais, dentro dessa nova legislação, o empresário, o produtor, o patrão, ele ser exatamente execrado na primeira visita de um fiscal do trabalho. Nós estamos criando a figura da segunda visita e da terceira visita, onde vai ter a notificação, a multa, e depois sim pode vir qualquer coisa que venha agravar o que acontece rotineiramente nos frigoríficos, nas propriedades rurais. Isso é um tema importante, que já está sendo discutido, já é uma lei que vai ser debatida no segundo semestre, porque a lei atual do trabalho rural ou da agroindústria, ela é de 1973. E nós estamos atualizando ela, trazendo para a modernidade, para o Brasil, que hoje exporta alimento, não mais aquele de 73 que importava alimento. A outra está dentro do licenciamento ambiental. É uma soma de fatores para poder fazer as coisas andarem. O licenciamento ambiental, inclusive, ontem, com o presidente da República, tivemos a última reunião. Queremos colocar em votação nas próximas semanas, não é daqui 6 meses, não, é nos próximos dias. Licenciamento ambiental, desburocratizando totalmente o que é hoje, dando eficiência, e não essa lei burra que não quer licenciar, trazendo muito mais burocracia e dificuldade do que, de fato, apoiando o desenvolvimento do ecologicamente correto e economicamente viável. Então, já seriam 2 temas específicos. Mas os problemas citados aqui só tem um jeito de resolver, só tem uma forma de resolver, se o setor se unificar. Se o setor não ficar mais de costas um para o outro. Não existe outra solução. A guerra entre produtor e frigorífico ela tem que acabar, entendendo que ambos serão derrotados como estão sendo agora, como continua sendo. O produtor precisa do adquirente e o adquirente precisa do produtor. O que precisa tirar daí é esse orgulho ou, acima de tudo, tirar essa situação de um querer ter vantagem sobre o outro. Não adianta, não adianta. Não, no setor econômico, quando se coloca alguém de refém na mesma cadeia, pode ter certeza que isso tem uma data para ser encerrado. Não vai conseguir ter sucesso a vida inteira. E se encerra agora, quando o Ministério da Agricultura está aberto para discutir essa modernidade, quando o Congresso Nacional está pronto para discutir uma nova legislação, uma modernização sobre isso, de como que será esse trato, e com essa união vocês terão respeito de fato, não apenas do Estado brasileiro, mas terão respeito de fato dos clientes internacionais e dos estados, dos governos estrangeiros que adquirem esse produto do Brasil. Essa guerra interna não cabe a ninguém. Não funciona a ninguém. Organizado o setor, organizado de fato, resolvido as questões ambientais, onde não vai ter mais e não deve ter mais nenhum tipo de veto para que o setor possa evoluir. Até porque, pessoalmente, eu sou contra veto, sou a favor de critérios. Criamos os critérios, tudo que você pode, tudo, desde que siga esses critérios. O veto no Brasil tem sido uma grande arma ideológica e o que tem atrapalhado o desenvolvimento do nosso estado, de outros estados como o Pará, da Amazônia brasileira. Então, imediatamente, para poder abrir, eu sugeriria, já imediatamente, ao que nós vemos aqui, que se montasse um grupo de trabalho, não um grupo de trabalho para discutir, mas um grupo de trabalho para propor. Esse grupo de trabalho com representantes dos produtores, o representante da indústria, dos adquirentes, do Ministério da Agricultura, do IMAC,
né? O governo do Estado estando participando, a Assembleia Legislativa participando, o Congresso Nacional à disposição. Eu estou aqui falando em meu nome, mas em nome de todos aqueles que representam a frente no Estado. O deputado Adilton Sacchetti, que é da nossa diretoria, o deputado Fábio Garcia, que faz parte também do nosso dia a dia lá. Esses deputados trabalham dia a dia, deputado Ezequiel Fonseca, deputado Vitório Galli, são deputados que estão lá toda terça-feira defendendo. Eu estou aqui como porta-voz deles também, como é o caso do senador Cidinho, os nossos senadores Medeiro, Wellington, todos, de uma forma ou de outra, acabam colaborando para que isso possa acontecer. Eu acho que montando esse grupo de trabalho, saindo daqui com esse grupo pronto, dando um prazo para poder elaborar uma proposta para uma nova legislação e um programa do Estado, e também uma nova legislação e um programa para o governo federal para atender o setor. Por fim, eu quero aqui dizer a vocês que no dia do lançamento do Plano Safra, eu conversei, há poucas semanas tinha tomado posse o Paulo Rabelo de Castro no BNDES, eu falei para ele duas sugestões. Uma, que o BNDES precisava abrir uma nova linha para atender o pequeno e o médio frigorífico adquirente do Brasil e o produtor rural. Pessoa física ou pessoa jurídica, os dois. A outra coisa que eu disse, nós temos um problema sério com o que aconteceu com a JBS. A JBS, na minha opinião, deu um grande calote no Brasil, em todos os sentidos. Recebeu dinheiro público e foi tratado de forma diferente, desequilibrou o mercado diante disso. Desequilibrou. Foi um erro enorme, eu falei 20 dias antes de estourar o negócio da JBS, por uma outra entrevista, que foi o problema da carne fria lá no Pará. Eu dei uma entrevista ao André Trigueiro, da Globo News, naquele programa Cidade de Soluções, e disse a ele, o Brasil errou no modelo, errou no sistema, não pode criar monopólio dessa forma para esse setor. O setor disputar mercado é outra coisa. Agora, o monopólio desequilibrado com dinheiro público é covardia. E eu disse que o governo brasileiro não pode fazer isso, mas o BNDES e a Caixa Econômica, como sócios majoritários da JBS hoje, devem entrar com intervenção administrativa, ter um novo administrador na JBS para poder readequar essa política que está aí. O BNDES tem 21% da JBS, a Caixa Econômica tem 12% da JBS, a família Batista tem 30% e o restante estão em bancos privados, não em fundos. Os fundos só estão nas alpargatas e outras coisas. Os outros bancos, como Bradesco, Itaú e outros, devem se sentar na mesma mesa e não deixar apenas ficar esperando aquele que comprava à vista demorar 40 dias para pagar, aí daqui a pouco fechar mais uma planta, começou a vender no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, tudo que tem, e nós ficamos assistindo isso ocorrer com uma empresa que, de fato, girou e fez com que a economia do nosso Estado nesse setor acontecesse no Brasil inteiro. Então, é imprescindível, não uma guerra empresarial contra os empresários que têm que responder na justiça o que deve, mas, de fato, uma intervenção administrativa para colocar alguém que pense o futuro dessa empresa em detrimento dos pequenos, dos médios, de todos os produtores brasileiros. Então, fica aí a informação e também a sugestão da formação desse grupo para poder dar essa continuidade, mas eu gosto que tenha grupo, mas gosto que tenha prazo. Acho que formar o grupo imediatamente, mas num prazo no máximo de 30 dias, termos pelo menos aí uma proposta firme, pronta, envolvendo todos os estados produtores de boi do nosso país. Bom, temos mais duas cadeiras aqui. Eu gostaria de convidar o deputado Adalto de Freitas para fazer parte aqui do painel também, e o Pedro Camargo, que eu citei aqui, por gentileza. Bom, nós temos aqui várias pessoas, várias lideranças, e eu acredito que a melhor forma de fluir esse painel, eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma proposta aqui enquanto não chegam perguntas, que seria elencar alguns dos tópicos que foram apresentados aqui pelo próprio Luciano, pela Acrimate, e a gente passasse o microfone para ouvir um pouco dessas opiniões a respeito de cada tema. Pode ser, Guilherme? Então, tá ok. Vou começar, então, pelo CISB, Luciano. Começar da ponta de lá para cá, a gente vem passando, para a gente poder coletar um pouquinho das informações, das opiniões de cada um, para a gente tentar chegar num denominador comum aí. É possível? Microfone. Desculpe, CISB. Olha, eu acho que tem que rapidamente fazer isso. Acho que um avanço que ocorreu já com o CISB, o Mato Grosso tem que se incorporar.
Eu acho que é um processo de... Já viu a manifestação da Climático, que eu apoio integralmente. Vamos lá. Bem, então, eu atentamente também, vendo a discussão e vendo a preocupação que passa esse momento crítico que nós estamos atravessando, na Assembleia Legislativa, da mesma maneira, nós temos discutido, e sendo o braço de vocês também, o que tiver no alcance. O que eu vejo que nós temos que... A ideia do deputado federal Nilson Leitão, e aqui quero comentar também o deputado Adalto de Freitas, e nós já tivemos uma conversa, como lá atrás, em 2013, salvo engano, nós tivemos um problema seríssimo quanto à suinicultura, e era um momento que, na época, a própria Assembleia exigia do governo o braço estendido do governo do Estado que pudesse salvar esse setor que estava na dificuldade. E esse é o momento, novamente, de a gente entrar e rever, desde a questão que o Nilson até citou, da questão de licenças ambientais, para que a gente estenda a mão, taxas que o governo hoje tem sobre esse setor, a carga tributária que já está sendo discutida. Eu já tive uma reunião com o setor, com o governador Petax e também com a Casa Civil, porque a gente possa produzir. É um momento crítico, mas é um momento de auxílio. E nós, na Assembleia, da mesma maneira, nos colocamos à disposição para que a gente possa buscar o encaminhamento necessário, o prazo curto para que a gente realmente defina, porque se alongar, nós não vamos com toda certeza produzir algo que dê o avanço necessário. É um momento que, urgentemente, não é para amanhã, já foi para ontem. Então, nós temos que realmente fazer esse grupo de trabalho, produzir e contribuir para que a gente dê. Eu vi, e nós não temos que ter aqui o perde e ganha, ou ganha e perde, nós temos que ter o ganha-ganha para que todos, num conjunto, a gente busque soluções que os frigoríficos se mantenham dentro do Estado, tenham a competitividade necessária dentro do nosso Estado, que a gente evolua realmente com esse setor tão importante para a nossa economia. Nós temos aí praticamente aí decréscimos dentro da nossa economia. Nós tivemos praticamente o Estado de Mato Grosso, hoje nós deixamos de arrecadar na sua economia 700 milhões de reais. E esse setor também teve uma queda significante de 22 milhões de reais na sua arrecadação. Então, é um momento, muitas vezes, de diminuir para avançar. Nós não podemos ter um Estado, e aqui vi o Ricardo falando muito bem, de que nós estamos com uma visão diferenciada, principalmente da simplificação da nossa carga tributária, a isonomia do produto, que ele tem igualitário entre a competitividade dos frigoríficos e de setores. Nós vamos tratar de cada setor de forma que possa incrementar e possa contribuir, que a pessoa tenha o limite e a competitividade necessária para que a gente possa avançar. Então, eu vejo que o Estado tem que estender a mão urgentemente. O governador Petax está preocupado, estou líder do governador Petax na Assembleia Legislativa, e com toda certeza, nós somos em 19 deputados que estão focados para que a gente possa contribuir. Eu quero agradecer o Paulinho também, que é da minha cidade de Sinop, lá da Frialto, que se mantém regular e contribuindo. Então, para isso, nós temos que estar unidos. Então, eu coloco aqui, também depois o deputado Daltinho, Adalto de Freitas, da mesma maneira, eu tenho certeza absoluta que o encaminhamento que tiver e precisar da Assembleia Legislativa, e se for de urgência, urgentíssimo, nós estamos à disposição ainda antes do recesso, para que a gente possa contribuir. Tem que achar o mecanismo de contribuição do Estado no momento de dificuldade. Com isso, com toda certeza, nós vamos agregar algo que possa beneficiar esse setor. Nós estamos passando por várias dificuldades realmente de frustração de receita, tanto de repasse do governo federal, da carga tributária projetada para este ano, estão bem abaixo do que nós queremos, de arrecadação para manutenção de gestão de Estado, mas eu tenho certeza que o setor que está hoje precisando de um grande auxílio, realmente, é o setor da pecuária, e com toda certeza na Assembleia Legislativa nos colocamos à disposição para contribuir. Queremos fazer parte, nós somos em 24 deputados, e aí o próprio setor pode escolher, tem vários colegas deputados lá que podem contribuir e representar bem aquela Casa de Leis. Demais, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Guilherme. Ok. Boa tarde a todos. Parabenizar os palestrantes, as informações foram excelentes. Pedir desculpa que eu não trouxe nenhum tipo de apresentação para aquele momento, e minha intenção é poder contribuir nessa mesa. Antes de mais nada, eu queria parabenizar o deputado federal Nilson Leitão, presidente da Frente, pela iniciativa, ainda mais escolheu o Estado do Mato Grosso. Não é coincidência. E dizer que a proposta do senhor a respeito de um grupo para tratar de um tema dessa natureza é extremamente relevante. Eu tendo até a ousar um pouco mais de um grupo permanente, porque crises vêm e vão, mas seguramente outras virão. E um grupo dessa natureza tem que ser criado de forma
proativa para evitar que elas venham e, caso ocorra, estejamos já afinados na afeição e na competência de cada um. E, inclusive, também eu gostaria de ousar e propor, uma vez que seja acatada essa proposta do deputado, de que esse grupo fosse convidado a, quando tiver um momento oportuno, de conhecer o sistema brasileiro que foi instalado há décadas, que dá as condições e forneceu as condições de chegarmos a um país livre de febre aftosa. Eu estou falando isso porque eu acho que a forma de sair do problema, como você havia citado, é obedecer naquelas 3 palavrinhas mágicas, ordem e progresso, que está em algum lugar. E, para ter ordem e progresso, nós temos que trabalhar de forma organizada. Eu vejo que o Brasil, o Ministério, o setor privado, o pecuarista, os estados estão acostumados a enfrentar pressões e crises de fora para dentro. Mas de dentro para fora, e até simultaneamente, realmente, Pedro, é a primeira vez e é inusitado, até o momento de que você não sabe o que se virá amanhã de manhã na primeira capa do jornal também. Então, quando a gente enfrenta um foco de aftosa, como já tivemos crises que enfrentamos no Brasil, né, Camardelli? Aftosa, vaca louca, inclusive nesse estado, problemas de Newcastle, também nesse estado de alta patogenicidade, no Rio Grande do Sul, peste suína clássica, enfim, problemas que impactam sanitariamente o comércio internacional de forma generalizada, mas você tem claro quem é seu inimigo. Você tem claro que a condição de reverter essa situação está exclusivamente nas nossas mãos, na mão do Serviço Oficial Federal, estadual e com apoio do setor privado, porque é o tripé que move o sistema. É a responsabilidade compartilhada. Esse momento é diferente, porque não há nenhum descrédito de um país ter um foco de aftosa, ou de peste suína ou de influenza. Olha o que aconteceu na Europa e na América do Norte, uma epidemia de influenza aviária. O descrédito é não notificar. O descrédito é não ter o sistema competente para detectar. O descrédito é não reagir rápido e dar garantia interna e externa que a situação está contornada. Esse é o descrédito. Veja o que aconteceu com a Colômbia. A Colômbia é quase uma década sem aftosa, reconhecida internacionalmente livre, e aconteceu na fronteira da Colômbia a ocorrência agora de um foco de febre aftosa. Finalzinho da semana passada. Fronteira com a Venezuela. Mas a resposta tem que ser feita da forma que o mundo espera e, obviamente, os investidores também, para tranquilizá-los. E essa tranquilidade, eu acho que ela fica comprometida quando você pega essa maquininha do capeta, que tem aquele zap-zap, e aquilo é uma proliferação, igual fogo morra acima e água morra abaixo, que viraliza da noite para o dia uma informação torta, uma informação equivocada, uma informação tendenciosa, todo mundo vira especialista num assunto da noite para o dia, pode ser sobre energia atômica, ou pode ser sobre febre aftosa, ou cancro cítrico, todo mundo vira especialista, um monte de gente dando palpite, em cima de imagem que não tem fonte, não tem origem, não tem um laudo patológico. É como se eu pegasse todas as imagens que eu recebo todos os dias no meu celular, nessa maquininha do capeta, com um animal babando e mancando no país, e tem, lógico que tem, é sinal que o sistema de vigilância está funcionando, e eu declarasse um foco de aftosa em cada suspeita que chegasse no meu zap. Para eu poder fazer isso, eu tenho que pegar uma suspeita, uma imagem, investigar, encaminhar a amostra para laboratório, isolar o vírus, tomar medidas de campo, isso se chama responsabilidade. Já o inverso, não preciso falar o que é, porque nós não podemos nos desgastar mais do que já estamos. Nós temos que mostrar coesão. O setor só avançou do jeito que avançou, primeiro, porque vocês são bons no que fazem. São guerreiros. Eu trabalhei aqui no Mato Grosso, tive a honra de trabalhar e sei a dureza que é trabalhar no campo. Trabalham, produzem com qualidade e quantidade. E o governo tem políticas sérias de erradicação de doença, que tem que lançar mão de vacinas, tem que lançar mão das ferramentas que tem. E ferramentas esdrúxulas. Para quem é mais antigo, e se não na literatura fala, quando nós começamos a vacinar contra a febre aftosa na década de 50, a vacina usada era desenvolvida pelo governo, porque não tinha indústria. Tá? E a gente pegava a vacina, fazia a vacina de um macerado de língua de bovino infectado com aftosa em frigorífico.
arrancava as línguas, macerava, tentava viabilizar o vírus, inativar e aplicava no animal para poder dar resposta. Era aplicado em torno de 50 ml na barbela do bovino naquela época. E não tinha abscesso. Você, quando teve essa... E, obviamente, que essa vacina não servia muita coisa, mas era a ferramenta que se tinha. Quanto que se avançou até o momento de hoje? Para quem estava nessa época aqui no Mato Grosso, ou era pecuarista, lembra muito bem da mudança que teve no início da década de 90, 92 para 94, e eu estava aqui, foi exatamente quando eu entrei. Era uma vacina aquosa, que era para uma visão de controle da febre aftosa. A gente convivia com focos em propriedades, não sacrificava animais, não destruía animais, não desinfetava, e partimos com uma diferenciação, erradicação. E para erradicar tem que políticas diferentes, tem que ter armas diferentes. E a arma utilizada é a vacina atual desde aquela época. Estamos falando de vacina de mais de 25 anos. Que na sua composição forma, efetivamente, esses nódulos. Não deveria ter um alerta dessa natureza, que foi enviado dia 27 de junho desse ano, uma informação que, pelo que me relataram, de novembro do ano passado. Então, cabe também um exercício interno que vocês têm que ser o termômetro, informar rápido, que vocês estão no campo. Como é que um problema de novembro informa agora, oficialmente, dia 27 de junho? Né? Nós precisamos responder. Mas eu gostaria de propor, deputado, que esse mesmo grupo pudesse também, em algum momento que o senhor julgar pertinente, e isso eu falo com a anuência do secretário de Defesa Agropecuária do Ministério, de levar para conhecer a nossa estrutura que temos em Vinhedo, São Paulo, que é toda a parte de resgate dessa vacina e todos os testes que se fazem com ela, de inocuidade, esterilidade, para posterior liberação, e, inclusive, a aplicação que a gente faz numa fazenda do governo federal, no Rio Grande do Sul, em Sarandi, onde somente é liberado quando faz teste em animais vivos, para ver se ele responde com a produção de anticorpos que a gente espera, caso ele tenha contato com o vírus, esteja protegido, bem como também ver a reação local nesses animais. Ou seja, não existe vacina no país com tamanho controle como existe para a febre aftosa. E, nesse sentido, é uma proposta também que eu gostaria que fosse avaliado, e acredito que a gente possa, assim, desmistificar esse tema, buscar, obviamente, investigação, e já foi uma determinação do ministro que busque para saber o que pode estar acontecendo nesse processo, e, após isso, a gente possa melhorar. Só para concluir, quero registrar, e me sinto na obrigação de fazer isso, que o Mato Grosso, bem como todo o país, com exceção do Amapá, Roraima e Amazonas, são reconhecidos áreas livres de febre aftosa com vacinação. Esse é o reconhecimento internacional que a gente teve na OIE, votação de 181 países membros. Ou seja, espera-se, e é obrigatório, e isso tem que ser demonstrado todos os anos a essa organização, através de relatórios sistemáticos, que os nossos índices de vacinações, índice imunitário, estejam superiores a 80%. Razão pela qual, não obstante a estratégia da retirada da vacinação, que vai ocorrer para o futuro, e já foi apresentado um plano, que depois eu posso detalhar aos senhores, também há que ser mantido até então, até a data provável da retirada da vacina, uma vacinação de excelente qualidade na região toda do Brasil, com exceção do estado de Santa Catarina, que é livre sem vacinação. Bom, entrando no CISB, o CISB é um apelo e é uma posição legítima, que já foi acolhida pelo Ministério da Agricultura, já foi estabelecido padrões para que permita a avaliação de um sistema de inspeção municipal e estadual, enquadrar num sistema de inspeção brasileiro, desde que tenha equivalência com o sistema de inspeção federal, permitindo, assim, que estabelecimentos dessa natureza possam transitar com suas mercadorias de um estado para o outro, não exportar, mas transitar, o que é legítimo. O departamento que está diretamente, tem um setor específico no departamento para tratar desse assunto, é o Departamento de Inspeção de Produto de Origem Animal do Ministério da Agricultura. Ele tem promovido auditorias, inclusive aqui no Mato Grosso e em todo o Brasil, e, obviamente, o Ministério está à disposição para poder acelerar esse processo, e é importante os senhores terem acesso aos relatórios da auditoria, para que, com base nas inconformidades observadas, possamos buscar soluções e, consequentemente, solicitar uma nova auditoria para a habilitação e inclusão desse estabelecimento como o CISB, daí dando um aval para o comércio em todo o país. Obrigado. Ok, Guilherme, obrigado. Eu queria
na sequência, o Camardelli, e as primeiras perguntas começaram a chegar. Então, Camardelli, queria só encerrar essa primeira parte aqui sobre, tá? Ótimo. O CISB, a gente segue com as perguntas. Senão, se nós não polemizar um pouco, vai ficar muito calmo esse negócio. Deputado, para onde, deputado? Vamos sair daqui com o nome, a frente parlamentar pilota isso, tarefa, nome, todo mundo tem um pouco para contribuir. Ó, para que fique bem claro, o nosso negócio frigorífico, boi, nós devemos o nosso negócio a Embrapa, a Vacina Oleosa, ao Ivomec, ao Zebu, à Braquiária, isso é indiscutível, certo? Só que chegou a hora, em cima dessa crise, de ter que tomar decisão. Tive com o ministro Blair essa semana, ele resolveu que tem que aparelhar o Dipoá, porque não é possível hoje que a indústria tenha que demorar mais de 90 dias para aprovar uma rotulagem de exportação ou de mercado interno. Não adianta nem ter serviço de marketing, porque não vai funcionar. Esse mecanismo de regional para cá e para lá, então, em boa hora, o ministro já anunciou. Um outro aspecto, hoje a indústria não consegue ter vazão à tecnologia. Se tiver algum técnico aqui presente, vai passar vergonha, que a gente já passou. Eu não consigo usar ácido lático, que os Estados Unidos me pede para usar, que é para diminuir a contaminação. E a visão que se tem é completamente errada, porque querer regular a minoria, burocratizando a maioria, é um grande desgaste. Por que isso? Porque se eu matar o Guilherme, e o inspetor for lá e olhar se a marca do revólver é Taurus, ele vai fechar a fábrica? Tu tem que controlar o desvio e não massificar o conceito. Quanto a CISB ou qualquer outro modelo, está mais do que na hora de qualquer tipo de mecanismo. Do que se fez até agora, o que dá para aproveitar vai se aproveitar, as chances novas e oportunidades têm que aparecer. Pessoal, não existe coisa pior no mundo que um ambiente de negócio modificado com uma lei velha. Então, a parte essa de vacina, engraçado, né? A gente está falando de cadeia até agora, cadeia. As últimas 3 intervenções que nós sofremos, quem tinha que estar aqui não está. Vou relembrar para vocês. A crise da ivermectina, cuja ideia era, o Ivomec, excelente produto, reúne o rebanho só 2 vezes por ano, mas é uma alta concentração, deixou resíduo. Os americanos nos informaram, perdemos o mercado de industrializado com preço médio de $8.000. Por quê? Por conta de falta de controle ou de explicação. Não estou imputando culpa a ninguém, inclusive nossa. A segunda crise, custo para quem? Para nós. O que foi? A tentativa apressada, sem base técnica, da aprovação da ractopamina. O que aconteceu? Hoje, a indústria, para comprar o boi de vocês, para exportar para a Rússia, eu tenho que fazer mais de 1000 análises de ractopamina para demonstrar que eu não tenho. Onde é que vem essa crise? De quem produz. E essa última, vou fazer um apelo para vocês. Vou até falar mais calmo para não ser passional demais. Não aceitem, porque nós não vamos aceitar a terceirização da culpa da vacina. Quem vacina aí contra brucelose, carbúnculo, clostridium, vocês tiveram alguma reclamação do Ministério da Agricultura por abscesso em alguma dos aparelhos que vocês usam, que são os mesmos? Então, eu vou pedir licença para vocês e vou mostrar rapidamente aqui os achados. Faz favor, ó. Só não copia, porque daqui a pouco vai parar na mão do laboratório, eles vão dizer, não, isso aqui não é isso. Preste atenção o que é abscesso. Preste atenção o que é abscesso na vacina. É a reação a componente da vacina. Você sabe o que é saponina? Saponina é um produto, um óleo vegetal, que me dá uma validade maior, que vale como capital de giro. Ao invés de eu ter que esperar para utilizar a vacina 56, com saponina eu uso 28. Então, por que não preconizo só a via muscular? Para eu sair do aperto, o abscesso que não é visível, o que acontece com ele? Eu só vou perceber se eu picar toda a carne, e alguém disse aqui que eu não posso picar toda a carne, eu não vendo carne moída. Então, faz favor, coloca aí. Nós vamos mostrar pela primeira vez para vocês
Eu ia pedir para a imprensa aí que não fotografasse isso para não piorar o problema. Por gentileza. Vou mostrar. Não é a palestra. O que tu tem aí? Deixa eu ver. Não. Aqui, esse aqui. Ó. Porque a gente tem que resolver o problema, pessoal. Olha só, quando o abscesso é visível, a inspeção, antes de pesar a carcaça, ela tira, em média, 2,4 quilos. Depois passa na balança, prejuízo para o produtor. Aí vai para a câmara fria para resfriar. Aí o que eu faço com um dianteiro com um buraco de 2,4 kg? Nada. Então, em relação à parte do abscesso interno, não tem como. Então, vamos lá. A obrigatoriedade ou a indicação de uma melhoria de subcutânea é porque, pelo menos, o abscesso fica visível. Ó, isso é reação a componente. Isso é reação a componente. Vai passando rápido, por favor. Até chegar num... Até chegar num letreiro aí. Mais um, por favor. Aí, olhem a data, 18 de abril, muito anterior à crise. Nós, com o problema detectado pelos americanos, nós passamos a fazer o quê? A pegar o dianteiro completo e fracionar. Aí nós começamos a achar o abscesso. Aí, aqui em Mato Grosso, CIF 2500, ao se procurar, para evitar o problema, o frigorífico com prejuízo de 2 toneladas por dia. Isso não é uma cadeia salutar, nós estamos preconizando uma cadeia salutar. Essa cadeia salutar é aquela que todo mundo perde ou todo mundo ganha. Então, bendita a hora, não copia, viu? Ó, bendita a hora que o senhor teve essa iniciativa, porque está na hora de todo mundo ajudar. Para encerrar, eu vou dizer o seguinte, ó, nós aproveitamos esse momento, procuramos lá o presidente João Martins, e a gente trocou a aliança de mão. Presidente, vamos terminar com o noivado e vamos fazer um casamento. Nós já tivemos 2 reuniões concretas, já definimos ontem o primeiro projeto piloto específico que vai ser feito no Minerva de Barretos, num projeto específico sobre classificação de carcaça e remuneração compatível. E por aí vai as outras parcerias. Então, eu agradeço a oportunidade, mas, de fato, né, não dá para trabalhar desse jeito, tipo Kinder Ovo, né? Tu abre e não sabe o que tem dentro. Fica ruim para todo mundo. Boa, Gamaliel. Normando, por favor. Bom, não poderia deixar de dar os parabéns, reiterando o que os outros falaram, deputado, pela essa iniciativa. É muito bom que tenha acontecido aqui no estado do Mato Grosso. Antes de falar especificamente, como você tinha pedido, eu preciso falar de dois assuntos que você tocou muito bem. O primeiro é a questão ambiental. Eu falei no início aqui que a história nossa é de superação de problemas, mas alguns a gente não vem conseguindo superar e acredito que agora, numa ação da Frente Parlamentar da Agropecuária, consigamos. Um é a questão da restrição ambiental. Essa, sem base técnica e científica nenhuma, sim com base ideológica, essa nos prejudica muito, às vezes até em venda de nossos produtos para determinados frigoríficos, que eu espero que isso resolva. O outro que parece que vai ser resolvido, já que vem reformas trabalhistas, e elas são um avanço, ela tem se constituído num avanço, e espero que continue, é que nós sabemos que a legislação trabalhista que temos hoje, mas que veio de ontem, arcaica, ela, na verdade, mais que privilegia aqueles que simulam que trabalham em detrimento daqueles que empregam. E isso precisa ser mudado. Nós temos que superar isso para que a gente consiga produzir. E aí eu queria dizer também algumas coisas que a gente tem que prestar muita atenção, e é muito importante que, numa crise como essa, a gente tenha atenção. Eu vou reiterar o que o Guilherme bem disse aqui, Guilherme, do Ministério da Agricultura, 2 assuntos que ele tocou. Primeiro, tem 2 frases que eu costumo emendá-las, são 2 frases de domínio público. Uma
é que nas crises que surge a oportunidade. E eu emendo o seguinte, sim, especialmente as de quebrar. Surgem as oportunidades e nelas surge a oportunidade de quebrar também. Então, tem que ter muita atenção quanto a isso. E a outra que quase diz a mesma coisa, olha, gente, depois da tempestade vem a bonança. Não é bem assim, vem também a enchente, junto com ela, talvez, leptospirose e outras doenças que podem piorar. Então, a tendência é que se piore, e preste muita atenção para que não se piore. E é com iniciativas como essa, deputado, que elas podem piorar. E aí, falando especificamente da questão que nós estamos atravessando na questão da pecuária, eu quero dizer o seguinte, em todos os episódios anteriores que aconteceu, não aconteceu nenhum, especialmente de carne fraca, eu não vi em nenhum momento a desconfiança no estado sanitário do rebanho. Nem nenhuma vez. Na carne fraca, o que foi dito era que havia fiscalização, as vias fiscais do Ministério da Agricultura, poucos, e havia determinadas plantas frigoríficas, poucas também, que não estavam andando dentro da legalidade. Mas, em momento nenhum, foi falado que a gente tinha algum problema quanto à sanidade do rebanho, seja por doença ou seja resíduo de algum produto, como o Camardella disse agora. Não houve. Então, nós, produtores, temos feito uma grande tarefa e temos feito o nosso trabalho de entregar à indústria um produto de qualidade, e de bastante qualidade. Há algumas coisas a corrigir? Ótimo. Nós só conseguimos saber se a gente conversar franca e honestamente com o setor frigorífico do que está acontecendo. Volto a dizer, franca e honestamente. É dessa forma que nós vamos conseguir superar. E aí também quero dizer sobre o trabalho que o Luciano Vaccari apresentou, na linha do tempo, e eu não digo que se você demonstrou só desgraça, não, você colocou realmente o que aconteceu. Mas nessa linha do tempo também nós tivemos progresso. Nós tivemos ganho não só no nosso rebanho, ganho de produtividade no rebanho, nas propriedades, aplicamos novas técnicas, conseguimos desenvolver, a indústria também se desenvolveu, tanto é que durante esse tempo nós conquistamos um mercado importante, um mercado externo. Bastante importante, exportamos para 150 países, foi no decorrer de tudo isso aí. E alguns são mais responsáveis que outros. O problema é que hoje, aquilo que nós temos receio, e aí eu tenho discutido isso internamente, quase que remando contra a maré, eu não tenho agora essa preocupação com as plantas que estão fechadas no Mato Grosso. Não, nunca tive. Não só como pecuarista, mas também como presidente da federação que representa os produtores. Eu tenho preocupação com as que estão abertas. É com essa que eu tenho preocupação. Com as que estão fechadas, não me preocupa. A concentração aconteceu, 40% da capacidade instalada no Mato Grosso abate 100% do rebanho disponível. 40% das plantas que estão no Mato Grosso abate 100%. Então, se essas plantas existem e estão fechadas, é bom, né? Porque tem a oportunidade de ser reabertas a qualquer momento por aqueles que queiram ou novamente entrar no ramo, e temos que ter cuidado, ou aqueles que querem expandir quando abre uma lacuna, abre uma oportunidade de perda de mercados para alguns. Então, tem planta fechada? Não é tão ruim. O problema é a concentração das que estão abertas. E essas aconteceram ao longo do tempo, sem a menor possibilidade de que nós, produtores, conseguíssemos intervir. E talvez nem vocês do setor, Luiz. Não conseguiu. Aconteceu. No momento aconteceu, e o nome disso é JBS, que tanto se preocupa. Agora eu faço um apelo para todos, inclusive para a BE, deputados, especialmente para você. A forma de superar isso aí, na verdade, é tentar fazer uma divisão. Nós temos que separar a família Batista, pelo menos na imagem, de JBS. As coisas não podem andar juntas. São donos, não estão falando que eles têm que sair da sociedade, né? Mas deve haver alguma forma de que essa imagem não continue andando da mesma forma. Tem sido prejudicial. Um dos acionistas do JBS, o Joesley, ele não só tem feito enfrentamento com o presidente da República, como ele tem feito enfrentamento com o país. E isso é bastante delicado. E aí eu acho que o grande ator nisso aí, que nos representa, é não só a FPA, a CNA por parte dos produtores, uma frente parlamentar por agropecuária na questão política, porque essa questão vai ter que ser tratada politicamente.
Não vejo outra forma. Talvez seja míope nessa questão. Mas estou aqui não só para tentar contribuir, deputado, como já falei, mas para que a gente consiga atravessar isso aí. As plantas frigoríficas fechadas, não se preocupem com isso. Vamos nos preocupar com as plantas frigoríficas abertas, que continuem abertas, continuem batendo boi, e principalmente consiga colocar o produto desses bovinos no mercado consumidor, interno ou externo. Era isso. Obrigado. Túlio. Deputado. A questão é CISB, né? Então, vamos lá. O CISB, desde segundo semestre do ano passado, onde que eu tive o convite ali do Bernardes e da diretoria anterior da Acrimate para a gente estar aí capitaneando uma chapa para entrar para a Acrimate, a gente começou alguns movimentos, né, pensando, analisando essa questão da concentração frigorífica, principalmente, obviamente, nesses grandes grupos. E isso a gente veio, né, eu veio falando com aquela atual direção, que no caso era o Bernardes, que a gente precisava caminhar para que o governo de Mato Grosso ele aderisse, sim, ao CISB. A gente vê que ele tem alguns caminhos, muitos estados da federação já aderiram a esse sistema e estão funcionando, e funcionando bem, com excelentes produtos a nível de Brasil como um todo. Por que não o Mato Grosso também não deveria aderir ao CISB? Conversando então com o Bernardes, a gente avançou na ideia e conseguimos sim que esse projeto ele se concluísse agora já em 2017. Eu vejo o CISB não como a única solução, ela é uma alternativa. A gente vê o CISB com muito bons olhos. Haja visto, ela vem da competitividade, essa indústria, pequena e média indústria frigorífica, ela vem da competitividade em muitas regiões onde que existe uma concentração, existe só uma indústria frigorífica para se vender, e essa alternativa do CISB, sim, ela ajuda essa pequena, média indústria a viabilizar o seu negócio, tirando essa carne do estado de Mato Grosso. Obviamente, a gente precisa, né, se atentar, que daí é um trabalho, né, no nosso órgão de defesa, para que certifique qual a indústria que tem o serviço de inspeção estadual possa ter o CISB, né? Não bica corrida. Eu acho que bica corrida também não é a solução. Mas eu acho que é uma grande alternativa, é uma das soluções que o estado de Mato Grosso consiga. A gente tem um número que supera os 500 mil cabeças abatidas por ano nas pequenas indústrias, né, nas indústrias CISB. Então, assim, a Acrimate defende esse projeto, ela vem capitaneando isso e, assim, nós temos já um sinal do governo do estado de Mato Grosso, já temos um sinal do INDEA e temos já o Ministério da Agricultura que veio aqui e já auditar não só o INDEA como uma indústria frigorífica no estado de Mato Grosso. Então a gente está prestes a fazer com que esse mecanismo aconteça no Mato Grosso, e para nós isso ele vem em um bom momento para oportunizar e ajudar esse mercado. Secretário. Bom, falando especificamente do CISB, eu faço aqui coro ao Marco Túlio. É de interesse do governo do estado que essas habilitações aí do CISB possam contribuir também com a comercialização interestadual da carne, e nós já, como foi dito, encampamos essa ideia, o INDEA já avançou nessas
tratativas aí, já tivemos as visitas, as vistorias do Ministério da Agricultura. É uma pena que o Guilherme Nolasco teve que sair, senão ele já poderia dar aqui exatamente o status que está, mas está avançando. Eu acho que muito em breve a gente vai conseguir, aí, com todo o critério, com toda a segurança, né, ter essa habilitação aí. Freitas. Ok. Em relação ao CISB, né, vamos dizer, o Sindifrigo sempre preocupou, né, em todos os aspectos, durante todos esses anos, de buscar sempre uma isonomia. Nós não temos nada contra, vamos dizer, se tem um serviço de inspeção federal, um serviço de inspeção estadual, um serviço de inspeção municipal, desde que haja realmente a equiparação, certo? Então, o que nós somos contra é 2 pesos e 2 medidas. Se tem condições igual para todos, que seja, se isso vai ajudar de alguma maneira, que use essa ferramenta ou conta as outras necessárias. Tá? O que nós não podemos permitir é 2 pesos e 2 medidas. Né? A exemplo, se a gente prega isso como conceito, secretário Ricardo, vamos dizer, em todos os aspectos. Né? Antes da sua fala, até aproveitando, eu fiquei preocupado, mas acho que depois você explicou melhor. Quando vindo novas indústrias para o Mato Grosso, alguma reabrindo, né, deu interpretação, primeiramente, de algum incentivo. Né? Depois, acho que na sua fala mesmo, você explicou melhor que sem abrir mão da isonomia. Né? Ou seja, mesmo que talvez a minha família tenha pretensões de estar reabrindo alguma unidade no Mato Grosso, nós somos contra qualquer um benefício diferente. Nós sempre procuramos tratar a menor indústria, a média ou a maior da mesma maneira e defender cada uma da mesma maneira. Então, não tem nada contra, eu acho que o sol nasceu para todos. Não importa se é uma indústria, o que ela tem que ter é equiparação, né, vamos dizer, de uma questão sanitária, né, e de sanidade, da mesma maneira que tem as demais indústrias. Eu queria só aproveitar a oportunidade também de dizer, vamos dizer, nesse projeto, o deputado, vamos dizer, de formar essa comissão, eu acho que a sugestão é muito importante, eu acho que só a gente tem que agir com bastante prudência e objetividade, no seguinte sentido, acho que sempre, primeira coisa, assim, uma pergunta que eu gostaria de fazer, assim, no ar, né, se alguém sabe hoje, quem sabe aqui, o preço da carcaça no mercado? Quem sabe responder, por favor? Sim, eu sim. É muito importante saber isso, seguinte, eu só queria sugerir, o Pedro Feliz, vamos dizer o seguinte, a sugestão é o seguinte, que dentro, vamos dizer o seguinte, frigorífico não é mais preparado, ou mais eficiente, ou mais inteligente que ninguém. Dentro das próprias entidades também, que tem as lideranças, né, e a estrutura que representa os produtores, é importante ter um trabalho de acompanhamento de mercado, para a gente agir sempre com a compreensão, a responsabilidade de sempre poder dizer a indústria frigorífica está prevalecendo ou tendo um lucro exorbitante. Ou o mercado está prejudicando a cadeia produtiva e nós temos que se organizar para se defender. Entendeu? Então, acho que não custa nada, nós temos IMEA, tantas outras estruturas que super competentes, que é importante acompanhar. Enquanto nós mostramos, às vezes, vamos dizer o seguinte, o preço do boi que caiu, né, significativamente, seria importante também a gente entender que o preço da carne caiu significativamente. E que se nós estivermos organizado, e os produtores deu essa demonstração na carne fraca, quando houve uma movimentação entre os produtores, certo? E se organizando para reduzir a oferta. E, naquele momento, os produtores foram competentes e soube fazer o papel, porque para a indústria não é interessante esse desbarrancamento de preço. Se os produtores se organizarem e ofertar menos animais nesse momento, ajuda a equilibrar e buscar o equilíbrio no mercado. Então, só como sugestão, assim, para a gente poder construir, porque não adianta às vezes a gente fazer um discurso inflamado para buscar um aplauso no curto prazo e depois não ter alguma coisa conquistada no médio e no longo prazo. Nós assistimos, eu estou no mercado desde 1982, já assisti de tudo durante essa vida, durante esses anos, com o frigorífico, e assistimos, vamos dizer, várias vezes, né? O próprio Baccara falou quantas vezes veio alguns colegas aqui, né, que nós batemos palma para eles, e depois nós vimos que o negócio não era bem assim. Então, nós temos que ter bastante cuidado e agir com prudência, porque talvez o que é saudável não é volume, não é quantidade, não é nada disso. Talvez saudável é a gente cuidar, zelar, né, e buscar a integração dos que estão aí produzindo, trabalhando com responsabilidade.
Né? Então, só essa sugestão que eu queria deixar para a gente poder objetivar, deputado, de criar essa comissão, assim, e que essa comissão tenha uma visualização do que acontece realmente no mercado para poder sugerir e estar repassando para os produtores no mercado. Obrigado. Ok, antes da gente começar com as perguntas, queria ouvir, então, o deputado Adalto aqui também as palavras. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, mas dizer aqui que, como o governador Pedro Taques sempre coloca, é difícil falar alguma coisa no final, depois de ouvir tanta coisa fundamentada, não só de uma plateia, mas de um dispositivo tão competente como esse. Parabenizar o colega deputado Nilson Leitão, que, mesmo não sendo produtor rural, empreende politicamente naquilo que é essencial para essa nação brasileira. Talvez dentro do agronegócio, a pecuária seja a base, né, dessa nação. E a gente escuta muito que quando há crises, abre-se oportunidades. Aqui já foi dito isso pelo Normando e por outros. Mas, como foi dito também, dessa viralização de informações através de um simples mecanismo que tantos bem ou mal intencionados, num determinado momento, pode afetar uma cadeia como um todo. Afeta a nação. Então, essa semana passada, chegou no meu WhatsApp, eu não sei se aquilo é verdadeiro, mas que na França estava lá um caminhãozinho entregando carne com a porta aberta de trás, sem qualquer tipo de exigência sanitária, como ocorre aqui, né? Eu acho que muitos devem ter visto. Então, eu fico com pena, Nilson, com pena do nosso Brasil. Eu estou com dó do país. E a proposta de criar aqui essa comissão, ela é importante demais. E mais do que essa importância de criar essa comissão, para ajudar você e os seus pares lá no Congresso Nacional a dar sustentação para os enfrentamentos que precisam ser feitos. Mas Mato Grosso está de parabéns de ter esse parlamentar agindo assim. Mas e os outros estados? O Brasil, a pecuária, a indústria, o turismo, a agricultura, não está presente em 100% dos estados, mas a pecuária está. Então, essa dor e esse momento que está vivendo o país, em função desse monopólio, em função de essa crise criada em torno dessa questão política, econômica, empresarial, mas o Brasil está vivendo um momento diferente. O país está vivendo um momento diferente. Então, e preocupante. Então, eu só quero dizer que eu vim aqui hoje, não foi como querendo estar aqui como um representante aqui no Parlamento do Estado, não. É como pessoa física, produtor de família, que vem, meus ancestrais, tudo vem da roça. E nós estamos nos sentindo assim, mergulhados numa crise que eu nunca vi nada igual. E a gente, quando tem um parlamentar como o Nilson, que mesmo não sendo do setor, mas tem uma desenvoltura que nos dá alegria e segurança e satisfação, Nilson, mas isso precisa ser formado um corpo, seja aqui dentro dessa Assembleia, seja nas câmaras de vereadores, seja lá no Congresso, no Senado, né? Mas é hora do setor produtivo se unir, debruçar em cima da situação que vive a nossa economia e ter governos, como nós estamos tendo hoje aqui no Mato Grosso, abertos para que, com transparência, a gente busque soluções. Eu estou à disposição, dentro da minha humilde
capacidade, eu estou à disposição. Bom, deputado, vamos começar aqui então com as perguntas que chegaram. Começar com o Camardelli. Camardelli, diante de tantos problemas como foram mencionados, ainda tem um outro agravante, que é a redução do consumo da carne bovina, redução per capita, em virtude muito também da crise do país. E a pergunta coloca o seguinte, são duas perguntas, na verdade, juntando as duas que chegaram aqui. Uma delas diz o seguinte, que se houver uma força-tarefa, que seja para a abertura de novas plantas, muitas dessas plantas provavelmente poderiam também vir a produzir animais, né, seus próprios animais, se haveria mercado para tanta carne? Essa é uma das perguntas. A outra é a seguinte, mesmo com o preço da arroba caindo nos últimos 6 meses, como foi demonstrado, isso não tem chegado na mesma proporção na outra ponta, no varejo, no atacado. Existe, com quem estaria ficando com esse lucro e o que o setor poderia fazer para pressionar eventualmente esse atacadista? Então, você falou em polêmica, agora chegam 2 perguntas aqui que podem abrir essa oportunidade. Vamos para a primeira. É um fenômeno natural. No momento que o número 1 do país não pode abater e deixa no mercado 240 mil bois e tem 40% da exportação, o mercado que importa, ele não tem uma alternativa imediata. Então, o que a gente está percebendo hoje é uma migração para outros estabelecimentos que está ocorrendo, porque como é que funciona o mercado internacional? O cliente da Rússia lá, que compra 2 barcos por mês, de 3 mil toneladas, né, ele vai ter que continuar comprando. E mesmo os outros 2 grandes não têm estrutura agora para fazer. Então, isso, de alguma forma, vai se realinhar. Outro ponto a considerar, tu pega o mercado bruto, como a China, por exemplo, bruto como a Rússia, bruto que eu digo que importador, que paga, que não tem problema, o que acontece? Tem o seu Kamardelovski lá, tem 12 mil toneladas. Então, ele importa 1.000 toneladas por mês. Ele não vai querer comprar de uma grande empresa, não é porque ela é ruim, é porque essa grande empresa vai mandar uma carne de Barra do Garça, outra de Goianira, outra de não sei aonde, e quem trabalha com um volume específico tem que ter um certo cuidado do cliente do varejo. Então, as proporções para a Rússia até hoje são as mesmas praticamente. Agora vai ser diferente, isso começa, né, a se espraiar um pouco, como dizia o Brizola. Então, a gente já vem notando, eu citei para vocês, nós vamos mandar quase 120 mil toneladas, sem considerar que não estamos mandando nenhum quilo para a Venezuela, e ainda passamos a ter esse embargo, que eu acho que ele vai ser passageiro, porque a própria carta onde o americano se manifesta, ele diz, o Ministério fazendo as garantias, a gente retorna. Então, tem uma visita oficial do Corpo Técnico no dia 13, oficiosamente se sabe que o ministro Blairo está indo para a Austrália e para a Nova Zelândia e passa nos Estados Unidos 17, e as medidas corretivas do Dipoá já estão todas prontas, né? Todas as intervenções, as ações corretivas já estão prontas. A gente está na expectativa de que haja uma manifestação do que vai ser feito por parte de quem controla, libera, testa, etc., que é o caso da vacina específico. Em relação a outro procedimento, a gente está falando até agora, o Vaccari falou muito bem, mas vamos andar um pouco para trás, a gente vai perceber também que todas as avaliações de todos nós no ano passado davam conta de um ciclo de oferta maior, né? Um abate maior de fêmeas que ocorreu, chegou a ser mais de 40%. Né? Nós estamos falando também de um animal que deixou de ser confinado, mais de 1 milhão de cabeças que ficou no campo e foi entregue. Né? Nós estamos passando um outro problema, que é o seguinte, em mercados específicos, de autonomia específica de tal empresa, o pessoal está vendendo por lote. Tudo isso altera todo um processo da gestão de compra e venda. Mercado complicado, varejo complicado. São Paulo, o custo com a retirada do crédito CM, nós perdemos 4%, aumentou 6,2% no consumidor. Então, a gente está num abalo de credibilidade, mas eu acredito que o cenário da própria distribuição de abate, a gente já vê um cenário dessas 200 e poucas mil, eu acredito que o JBS venha a matar esse mês, de um total de uma média de 700 mil, ao redor de 450 mil cabeças. E a gente também está vendo, né, se nós
formos, deputado, para a saúde pública, é só fazer o que a gente faz a BIEC toda sexta-feira, a gente liga para a Curtume e está vendo uma oferta excessiva de couro salgado cru, que é sinal que esse cara que não ajuda a compor a eficiência da cadeia de tributos também está sendo oportunizado. Então, tem trabalho muito pela frente, mas a carne de qualidade está referendada, o mercado interno não se vende carne em bloco, então, ajustando algumas coisas e aproveitando para reorientar, que vai ser a grande tarefa da frente sua, né, de conciliar isso, eu acho que a gente vai ter ainda um segundo semestre de sucesso. Okay. Deputado, Nilson Leitão, aqui chegaram algumas perguntas dizendo que para a cadeia se unificar não pode ser só em momentos emergenciais como esse, com a proposta de que esse grupo volte a se reunir mensalmente, se isso é possível, se é uma das propostas para discussões, análises técnicas claras, francas, sugerindo, criando ações, determinando responsabilidades para os diferentes elos. A pergunta é a seguinte, que chega aqui: quais atitudes, na avaliação do senhor, poderiam ser tomadas mais emergencialmente diante de algumas que já foram apresentadas aqui, mas um pouquinho cada um disse o que dá para ser feito? Bom, diante já da cronologia que o Guilherme passou aqui, das informações dadas pelo Carverdelli, mas essa cronologia da vacinação, já retirando alguns estados brasileiros dessa obrigatoriedade, que já temos essa cronologia, trabalhar para tentar antecipar. É óbvio, eu não quero esperar até 2019, a vida é hoje, né? Amanhã podemos esperar mais. Mas, imediatamente, o que eu sugiro? Primeiro, essa reavaliação da legislação brasileira, tudo ligado à pecuária. Ela precisa ser revista inteiramente. E, é claro, já buscando isso, Guilherme, quando você busca toda a legislação brasileira que trata da pecuária, encontrar aquilo que precisa ser modernizado, aquilo que precisa já sofrer uma supressão, porque já passou da época, né? Às vezes nós temos legislação ainda de 1970, 1960, como era o caso da lei trabalhista, mas no caso específico dessa cadeia, poder reavaliar tudo isso e modernizar toda essa legislação. Isso é algo que pode ser feito imediato, apresentando uma modernização sobre isso. O programa e o projeto, para que você possa ter incentivo ao setor. Incentivo, discutindo, de fato, aí o bolso do produtor, o bolso da própria indústria, o adquirente e o produtor, e o que está envolvendo entre eles. O que está nesse meio todo? O que mais encarece essa cadeia? O que mais deixa difícil esse avanço econômico para gerar mais emprego, gerar mais renda? Entendendo que qualquer coisa que nós estamos aqui propondo significa objetivar ter mais emprego e mais renda para o país. É isso. Eu não estou preocupado em deixar aqui o Normando rico individualmente, porque ele é produtor de boi. Eu estou preocupado em deixar ele numa melhor condição, para que ele possa ter mais emprego dentro da sua propriedade, não é isso? E fazer com que a indústria também possa caminhar com mais velocidade, com menos burocracia, com menos entraves. Então, é isso que nós temos que fazer imediatamente. E essa proposta, justamente, porque a Frente Parlamentar da Agropecuária tem uma estrutura que é dada pelo setor, que é o Instituto Pensar Agro, com 44 entidades do setor do agronegócio. Esse setor da pecuária, ainda mais forte lá dentro, junto com a CNA, junto com as entidades regionais, poder sentar imediatamente nas próximas semanas, semana que vem, na outra, nós temos equipe para isso, já formular uma proposta ao governo federal de incentivo ao setor. Um novo PROER, ou quem sabe aquilo que de fato pode entrar o dinheiro no bolso do produtor imediatamente, para que ele possa investir na sua propriedade, investir na sua qualidade, investir em tecnologia que precisa ser regionalmente, casado isso com aquele outro trabalho que eu disse, nos INDEAs, que vocês já estão fazendo aqui em Mato Grosso, já é um grande avanço. Mas se nós conseguirmos ter uma qualidade na fiscalização, ter um equilíbrio nisso, e voltando àquele começo de que essa cadeia sentado junto, qual que é a diferença da cadeia sentado junto? Eu dei exemplo aqui da Nova Zelândia agora há pouco em relação ao leite, mas na própria lei de cultivares está acontecendo isso, para que o obtentor, que é o pesquisador, né, o distribuidor da semente e o produtor possam estar sentados na mesma mesa dizendo, olha, o governo de Mato Grosso hoje está reduzindo de 7% para 4%.
Isso é bom para a cadeia como um todo? Olha, não é tão bom para um. Vamos sentar à mesma mesa, ver o que é realmente coerente nessa redução e a cadeia poder fazer essa proposta ao governo. Nós achamos que 4,2 é melhor, ou que 3,7 resolve todo mundo, ou que 5 resolve todo mundo, porque aí não fica um contra o outro. É o setor decidindo o que é melhor para o setor. É assim nos países desenvolvidos no mundo inteiro, onde senta com maturidade, com grandeza, sabendo recuar para um lado, recuar para o outro. Imediatamente, o que vai fazer a diferença nessa solução é a união do setor. Por quê? Porque o Ministério da Agricultura está aberto para qualquer tipo de inovação. O governo brasileiro hoje está aberto para esse tipo de inovação. O Congresso Nacional está pronto para fazer as reformas e modernizar aquilo que precisa, como está acontecendo em outros setores. Então, nada está dificultando esse avanço das reformas que nós precisamos ter para o setor que gera emprego. O que está faltando é justamente boa proposta. Não adianta eu sentar sozinho com 2 técnicos lá na Câmara Federal e ser autor de um novo projeto de lei. Não, nós queremos um programa de Estado, uma política de Estado para o setor produtivo brasileiro, pensando naquele pequenininho que tem 100 cabeças de boi e pensando naquele que já é um grande exportador, que já é um grande proprietário rural, que já é realizado economicamente, mas que para ele também pode servir de forma isonômica. Nada melhor para esse mercado do que ter a isonomia e o equilíbrio para que possamos fazer isso. Até hoje, tivemos dificuldade, repito, porque ficamos de costas dentro do próprio setor, um para o outro. Depois disso tudo, trazer o setor de transporte, a logística, os fornecedores de tudo aquilo que está em volta dessa indústria que é esse setor pecuário. É enxergar o boi aqui e tudo aquilo que está em volta dele, da vacinação, ou do medicamento, ou que precisa do pasto, o que precisa melhorar na vida dessa pecuária. Eu vi uma frase na Nova Zelândia, muitos aqui devem saber disso, que eu perguntei nessa visita que nós fizemos, qual que é o segredo de sucesso de vocês? Qual que é o grande negócio de vocês? É o boi? É a vaca? É o leite? Ele falou, nenhum dos 3. É o pasto, é o que ele come. E o Brasil tem que aprender a saber exatamente pesquisar. Pesquisando e evoluindo, ele vai entender que o que o seu animal come é o que vai dar o resultado no seu lucro. Se gasta tanto com tanta coisa em volta, que acaba esse lucro ficando pequeno. Nós precisamos ser um pouco maior que isso, mais objetivo e aprender a gastar nessa pesquisa. A evolução está aí. Então, eu acho que o caminho é esse que estou dizendo. Guilherme, chegou uma pergunta aqui também, pensando em futuro. Já quero convidá-los aqui, para não nessa semana, mas na outra terça, já na Frente Parlamentar da Agropecuária, toda terça-feira nós estamos nos nossos encontros, para que esse setor da pecuária já está convidado para um debate com todos os setores. Vamos estar lá o Ministério da Agricultura, vou chamar outros setores também para estar lá, inclusive o Ministério de Itamaraty e outros que precisaram ser convidados, para fazer um grande debate, já para dar sequência a esse evento de hoje, lá em Brasília. Obrigado, parabéns. Salve de palmas. Bom, fazer só essa pergunta aqui, então, Guilherme, antes da gente partir para o encerramento, até porque todo mundo falou um pouquinho. Sim, chega da plateia essa pergunta aqui, se mais alguém tiver, tá? Mas falando em vacinação, Guilherme, sobre o plano de erradicar, de fato, né, extinguir a vacinação no país nos próximos anos, fala-se, a pergunta que chega é o seguinte: estamos falando em retirar a vacinação a partir de 2019, né, claro, aquelas regionais já pontuadas pelo Ministério da Agricultura, pelo programa. Por que não retirar dos animais adultos que já estão imunizados e que vão ser os que vão para o abate, né, passando a vacinar nesse período apenas os animais até 2 anos? Isso é possível tecnicamente? Ok. Boa pergunta. Primeiro, para animais adultos já tem uma exceção dentro da Instrução Normativa 44. Nós vacinamos animais primovacinados e proibimos o trânsito por 15 dias, esses que primeira vacinação no movimento. Depois, animais com a segunda vacinação, 7 dias, e acima disso, trânsito imediato, primeira facilitação. Segunda, animais adultos acima de 24 meses são vacinados somente uma vez por ano. Já é outra facilitação em detrimento dos abaixo de 24 meses. Por quê? Porque
porque mais de 80% dos focos de febre aftosa acometem animais jovens, porque tem uma resposta memorial, uma produção já de anticorpos menor do que os animais mais zerados. E a terceira facilitação ainda, quando destinado ao abate, é que um animal destinado ao abate pode ter a sua vacina vencida até 60 dias. Ou seja, se eu vou vender meu animal até julho, eu não preciso vacinar em maio, porque eu vou abater ele em 60 dias depois da campanha. Isso tem previsão. Eu não sei se os senhores têm conhecimento e se utilizam desse artifício dentro da normativa 44. Para que isso? Para que um animal que vá para o abate, ele tenha, obviamente, sido vacinado na campanha anterior, não na atual. Bom, sobre a mudança do calendário nacional para deixar de vacinar em mais de 24 meses, isso nunca houve proposta formal da parte do setor privado. Houve, sim, do Mato Grosso, vocês sabem bem, vocês pediram que nós invertêssemos a campanha de maio e novembro, e assim o fizemos. Primeiramente, nós negamos, porque pedimos que vocês tivessem embasamento técnico e científico, submetesse ao INDEA, que é o órgão de vocês estadual, que conhece a realidade. O INDEA, por sua vez, ouvia a nossa superintendência, que está no Estado, e aí submeter a Brasília. Quando isso foi feito, nós tínhamos elementos técnicos científicos para a realidade e para fazer essa mudança. Uma proposta como essa, eu gostaria de provocá-los da mesma forma. Oficializem, usem os argumentos que julgar pertinente, especialistas e técnicos que vocês têm, obviamente, conhecimento, e provoquem o INDEA, a superintendência e, por sua vez, a gente Brasília, para que a gente possa analisar. Eu prefiro não opinar a respeito disso agora, mas gostaria muito de ser provocado. Não, mas já está provocado. O Guarés estava na reunião ontem nós tivemos uma reunião do FESA, que é o Fundo Emergencial de Sanidade Animal. E eu estava questionando justamente, ela não está aqui, mas a Daniela do INDEA, falou o seguinte: bom, nós estamos caminhando para a tentativa de conseguir um status livre de febre aftosa sem vacinação, certo? Nós estamos aí, estamos falando de 2021, o próprio Ministério, 2021. Tá bom. Se nós estamos procurando conquistar esse status, por que não imediatamente nós não podemos, diante do caso do abscesso, por que nós não podemos fazer apenas uma vacina no animal jovem, na desmama de um bezerro macho? Aí, só um pouquinho, ela me respondeu: não, mas porque tem um risco, porque ainda não está. Não, mas espera aí, se nós estamos falando de tirando a vacina, eu acho que até seria um sentinela. Caso a gente tire do animal jovem com 1 ano de idade e suprima o restante das vacinas, só tem essa inicial, se ele contrair a aftosa, dentro de alguns meses, aí já está a resposta que nós não podemos ficar livres de febre. Não estamos livres de febre aftosa sem vacinação. Aí não correria o risco de abscesso em animais lá. Uma só, na desmama. Me permite a réplica? Pelo amor de Deus. Sim. Obrigado por Veja bem, é importante ter em conta que não existe ligeiramente livre. Livre é livre. Vocês são livres de febre aftosa com vacinação. A diferença entre livre de febre aftosa sem vacinação é retirar, obviamente, o imunógeno e criar um sistema mais robusto de vigilância mais precoce, controle de fronteiras e vulnerabilidades maior para evitar que o vírus entre. Porque nós já testamos mais de 500 milhão de animais sorologicamente no Brasil. Eu tenho todos os estudos que demonstram a ausência de circulação de vírus. Não estou falando doença, não, estou falando o vírus não circula. Então, é verdade que nós somos livres com vacinação, com exceção de Santa Catarina. Então, Guilherme, é só tirar a vacina? Não. Tem regras internacionais. O que hoje vocês são e como vocês vacinam já está depositado no organismo internacional e os nossos parceiros comerciais têm acesso a isso. Qualquer mudança implica de ter análise técnica, interna, avaliar risco, botar os nossos epidemiologistas para considerar as vulnerabilidades e convencer os russos, convencer os parceiros internacionais. Mas é possível. Por gentileza, provoque que nós vamos dar análise, mas formalmente, eu preciso de elementos vamos protocolar concretos, amanhã. Mas não um pedido, põe relatórios, trabalhos científicos, argumentos, porque a experiência de vocês nos dá mais robustez para poder defender a tese. O Guilherme Aliado, só vou deixar um detalhe aqui, ó. Nós temos 118 milhões de cabeça no Brasil, entre 20 e 25 anos, sem ter nenhum tipo de foco. Depois nós temos 41 milhões de cabeça, que tem entre 15 e 20 anos, sem nenhum aparecimento de foco. E temos o indicativo de se cumprir carnê
e as regras internacionais e as nacionais, o Panaftosa dá um indicativo de que é possível, né, em 5 anos, sem acontecer nada, tu possa fazer esse trabalho e te credenciar com aval, né, da OIE. Mas o que o Guilherme está dizendo é que, se arregaçar as mangas, o processo é factível. E eu queria dizer que a BIEC está junto, presidente, nesse processo aí, de corpo e alma. Ok, vamos partir então para o encerramento aqui. O deputado Nilson Leitão, com a última pergunta que chegou, o senhor não teria como sair daqui sem falar sobre esse tema, evidentemente. Fundo Rural, professor, rapidamente nesse encerramento, falar sobre como está o Fundo Rural, já que amanhã, segundo a informação, completa 3 meses da decisão do STF. Bom, acho que é o tema mais polêmico, né, dos últimos dias. Eu posso assegurar a vocês que já participei, liderei pelo menos 40 reuniões com a Receita Federal. Estava aqui mostrando para o Normando, o secretário nacional da Receita Federal, ligando aqui no meu celular, porque ele quer editar a medida provisória ainda hoje. E eu estou não querendo que ele edite essa semana. Quero ter mais um avanço. O fato é simples. Primeiro, partir do princípio, como eu tenho falado, eu vou estar terça-feira em Belo Horizonte, nesse debate lá na Assembleia Legislativa de Belo Horizonte, mesmo tema. Alguns venderam a ideia de que esse imposto não existe. Ele não é imposto, ele é uma contribuição, e sempre existiu, sempre nos últimos anos. Ele foi criado antes da Constituição de 88, e logo após com isso, com várias ações do setor, em 2000 ele cai, se torna inconstitucional por 11-0, pelo STF. Em 2001, imediatamente, é criada uma nova lei, autoria da senadora Cátia Abreu, então deputada Cátia Abreu. Cria uma nova lei e institui novamente a contribuição do Fundo Rural em 2,3% da receita de qualquer produtor rural, pessoa física. Novas ações ocorrem durante todo esse período, e aí agora, há 90 dias atrás, o STF decide, por 6 votos a 5, que ele é constitucional. Decidindo que ele é constitucional, está valendo a cobrança de 2,3%. Os adquirentes, que é um substituto tributário, que não recolheu esses 2,3% do produto que ele recebeu, ele passa a ser devedor dessa dívida. Entendendo a Receita Federal que, se ele descontou, ele é obrigado a recolher, porque ele ficou com o dinheiro do produtor. Se ele não descontou, ele doou esse dinheiro ao produtor. A responsabilidade, de acordo com a legislação, é do adquirente, tanto cerealista como frigoríficos. Esse é o ponto. Os produtores que entraram com ação judicial, ele automaticamente se declarou devedor. Então, quem está com a ação judicial, com liminares, esse a Receita Federal já identificou que a dívida não é do adquirente, é sim do produtor que tem aquela liminar. Então, ele é devedor. O 2,3, as negociações que nós avançamos, teve várias propostas. Uma delas era a remissão total da dívida. De que forma que poderia fazer isso? Talvez num projeto do Senado Federal, que estava até andando, até o advento da JBS, onde a JBS seria automaticamente, com remissão, uma das mais beneficiadas com a proposta. Politicamente, ninguém teve coragem de avançar com isso, até porque o senador Ronaldo Caiado, que é vice-presidente nosso na frente parlamentar lá no Senado, ele até apresentou. Mas é claro que sairia na manchete do jornal, Ronaldo Caiado apresenta projeto para anistiar a dívida da JBS. Seria um tiro na cabeça politicamente dele. Mas também não teria legalidade. Tem a lei de responsabilidade fiscal, que você não pode renunciar à receita. Se tem a dívida, tem que receber de alguma forma. Tem uma resolução da senadora Cátia Abreu, onde ela questiona a legalidade dessa legislação e da decisão do STF, que ainda se cria um pouco de expectativa. A nossa assessoria técnica, tanto da frente como outros juristas, tem um entendimento de que essa resolução provocaria apenas mais um julgamento para o tema, sem prejudicar esse que já está aí. O risco de buscar alternativas diferentes, a não ser essa que nós estamos falando da negociação, é que hoje, com a publicação da ata do julgamento,
já está apto o lançamento dessa dívida na conta do produtor e dos adquirentes. Então, automaticamente, todos estarão inadimplentes, sem poder ter uma certidão negativa. Então, nós preferimos buscar o caminho seguro, que é a negociação. Essa negociação começou na redução dessa alíquota de 2,3, todo mundo sabe que o Fundo Rural é 2,3, porque 2,0 é uma contribuição para o Fundo Previdenciário, 0,1 é de um seguro e 0,2 é para o Senar, por isso que soma 2,3. Nós conseguimos, para resumir, reduzir de 2,5 para 2,3 para 1,5. Então, essa seria a nova contribuição a partir de janeiro de 2018. Aqueles devedores, produtores que não recolheriam e devem o Fundo Rural, eles pagariam em parcelas, acrescentando 0,8% naquele 1,5, ou seja, pagando a mesma alíquota que é hoje de 2,3, até quitar a sua dívida no período de 15 anos, com a remissão dos juros, com a remissão de 25% da sucumbência em cargos e 25% da multa, é o que nós chegamos até na última conversa. Uma modificação que teria na atual legislação é que você não pagaria mais o Fundo Rural escalonado. Como que é isso, o produtor? Hoje, se você negocia o boi, o bezerro, na engorda você vende, você paga o Fundo Rural, vendeu para um terceiro, paga o Fundo Rural de novo. Nós estamos mudando isso e vai ser em emenda parlamentar, não será na MP, onde vai pagar apenas no abate. Então, é lá o último que vai pagar. Quando vender o frigorífico, ele desconta o seu 1,5 e terá o seu Fundo Rural recolhido. Do nascedouro até a engorda, isso não terá recolhimento de Fundo Rural. Isso é uma proposta, voltando ao que era 2008, essa proposta. Então, estou falando do produtor pessoa física, toda essa explanação. Saindo desses 180 meses, que aos 15 anos de pagamento, não conseguiu quitar, ainda terá mais 5 anos com o residual que sobrar, dividido em parcelas iguais para pagar os últimos 5 anos. Tratando dos frigoríficos adquirentes, a proposta que está lá é de 180 meses de pagamento, a proposta nossa, que se pague 0,3% da receita a partir de janeiro para a dívida, ou seja, você tem a receita em janeiro que você vendeu, você vai pagar, você vai recolher 1,5 daquilo que o produtor te vendeu o boi e vai pagar 0,3 da sua receita para a dívida. Hoje a proposta está em 180 meses, estamos tentando chegar em 240 meses. Com a remissão de juros, 100%, multa 25% e encargo sucumbência 25%. Tanto para o produtor como para o adquirente, hoje a proposta da entrada para aderir ao programa iniciou com 5% da dívida, hoje já está a Receita Federal falando em 3% ou 4%, mas nós estamos batendo o pé em 1%. 1% para o produtor em 2 vezes, 30 de novembro e 30 de dezembro. 1% para o frigorífico, que são valores maiores, dividido em 5 parcelas, esse 1%. Então, essa é a proposta que nós ainda não fechamos lá, e, se for diferente na MP, nós estaremos apresentando emendas parlamentares para isso. Para o frigorífico, ainda você pode usar, em alguns outros programas, nós estamos querendo incluir nesse, o prejuízo fiscal, que pode ser colocado em troca dessa dívida, que vai suprimir aí um valor interessante, mas nós temos outros programas que você já conhece, que já é o Refis, e o PRT, que é o Programa de Recuperação Tributária, fora o que está aí no Fundo Rural. E você pode, claro que aí tem algumas pegadinhas da Receita, mas você pode terminar um e migrar para o outro, para tentar resolver a sua dívida de vez. Isso foi o que ocorreu com a Receita Federal até ontem, ao meio-dia, que foi a última reunião que eu fiz com o Dr. Rachid, que é o secretário nacional da Receita Federal. À tarde, às 16 horas, nós sentamos com o presidente Michel Temer e disse a ele que nós queremos avançar no 100% da multa, na remissão da multa, e avançar para 240 meses. Um item que o setor adquirente, principalmente os frigoríficos, não quer é que esse reajuste
da dívida. Você fechou a dívida, pagou 1% da entrada esse ano, a partir de janeiro desconta juros, nós estamos querendo descontar a multa, ficar os encargos, e aí vai se dividir os valores, os 180, 240 meses, não sei qual vai ficar. Não tem nenhuma negociação em 240 meses no Brasil. Todas chegam em 180. Nós conseguimos avançar só na pessoa física do produtor rural. É a questão da taxa de reajustamento da parcela, que a dívida ela tem que ter correção. O frigorífico quer que seja uma outra taxa que não seja Selic. O IPCA, por exemplo. O setor, a Receita Federal, ela argumenta de forma muito forte de o que não se pode é quebrar ou criar precedentes para a relação tributária no Brasil. Você vai abrindo precedentes, vai mudando o governo, vai facilitando e realmente aí pode criar uma crise dentro disso. Nós argumentamos que é uma contribuição que viveu um momento diferente. Liminares de 10 anos, 15 anos, isso aí tem que ser levado em consideração. É um debate que está difícil de ser vencido se trocar a taxa Selic. Mas a taxa Selic, ela justamente acompanha o mercado, né? Ela não vai ficar muito ruim se você estiver vendendo muito bem, né? Ela equilibra ali. Então, é um tema que dá para debater ainda, tem espaço para debater, mas estamos encontrando dificuldade para convencer a Receita nesse item, que eu acho que é o mais grave nesse momento. Paralelo a esse fundo rural, mas também trata dele, nós convencemos o presidente da República que, independente, se você quiser cobrar tudo do setor em relação ao fundo rural, ao mesmo tempo vai ter que criar um programa de incentivo ao setor. Então, daqui a pouco, fazer um bom casamento nesse sentido. A Receita Federal tem pressa em lançar a medida provisória, e essa medida provisória, ela sendo editada, tem 120 dias de prazo para ser votada. O que não pode é ficar sem nenhum tipo de instrumento para proteger o setor que hoje é devedor dessa dívida, de acordo com o STF. No STF, o que ainda é possível fazer é modular o resultado. Modular o resultado é que alguns advogados no Brasil têm falado que pode ser feito, e realmente pode. Modular o resultado significa o quê? O STF decidiu que é constitucional, isso não mexe, mas pode decidir, dentro dos embargos que ainda podem entrar, e dos recursos que ainda podem entrar, decidir que isso não vale para o passado. Mas, para isso acontecer, primeiro, nunca houve na história do STF, quando se tratou de uma contribuição ou imposto constitucional. Já houve quando se tratou de inconstitucional. Então, é novidade. O segundo, precisa de 8 votos dos ministros do STF para poder modular esse resultado. Então, nós tratamos isso com uma situação quase que impossível de se mudar dentro do STF. Mas não podemos tirar o sonho de ninguém e nem, é claro, as afirmações e teses dos nossos juristas e advogados que representam aí o setor.